Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações em mais um dia maravilhoso em que aqui todos estamos, pedindo sempre a proteção de José de Mocó, ao mentor da casa, que sempre nos assiste, que sempre nos ampara, que tem tanto amor por nós, para que possamos hoje dar um pouquinho de nós para recebermos mais ainda. Quando estamos aqui a aprender, estamos a buscar ensinamentos para quando formos lá para fora, utilizá-lo no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa jornada. E cada ensinamento que estamos a trazer aqui, palestrar ou receber, não é de nós somos ainda espíritos pequeninos e imperfeitos, é de Jesus, pois Jesus é o nosso Mestre. E dentro desse campo, desse esclarecimento todo do Mestre, ele nos disse que haveria de estar entre nós o outro Consolador prometido. E aqui estamos. O Consolador prometido, essa doutrina de amor, de carinho, de luz, para nos ensinar, para abrandar nossos corações e para trazer produtividade para a luz, para que possamos sermos melhores do que ontem, sermos melhores, para que estejamos levando com paciência, sempre com paciência, né? Que o Espírito ontem que incorporou falou assim que a gente pensa que a gente está querendo a cura, o amparo do fast food, né? Rapidinho. Então, na verdade, a gente tem que ter muita paciência, porque a gente já fez tanto mal no passado, agora a gente tem que ter paciência para passar pelos sofrimentos e saber que estamos aqui para nos curar. Ninguém veio para a Terra para ficar sofrendo. Viemos sim para trazer as nossas dificuldades, mas para superá-las, para alcançá-las, para transpô-las. E a gente vai conseguir, é para isso que a gente está aqui. Em nome de Jesus, né? Isso aí. Gente, hoje quem vai fazer a palestra vai ser o nosso amigo querido Esmeralda. Para quem não conhece o Esmeralda é mais conhecido do que o time do Corinthians. Todo mundo conhece o Esmeralda. Esmeralda é bem conhecido, todo mundo já conhece, está sempre aqui, né? É pau para toda a obra, é um amigo querido que está sempre conosco. Já está aqui na casa há muitos anos, Esmeralda? Uns 42 anos. Então, quer dizer, ele está mais tempo na casa do que a minha idade, né? Mais ou menos. Então, quer dizer, ele está bastante tempo aqui na casa. Esmeralda, hoje a palestra dele vai ser sobre mensagem da convocação. Então, vamos ser hoje todos convocados. Se preparem. Respirem fundo. Vamos lá, Esmeralda, mais um. Boa tarde a todos. Boa tarde. É uma oportunidade muito grande, só temos que ter gratidão ao alto por oportunidades tais quais estas. Este é o primeiro sábado do ano de 2026. E a gente teve ontem a oportunidade de ter aqui entre nós o Dr. Fritz, e ele até fez uma piadinha seguinte: vim eu hoje aqui, mas vocês podem ter certeza e consciência que da agora em diante só vai vir médicos bonzinhos que tratam vocês bem, tá bom? E nessa linha de sequência, né? Primeiro a palestra do ano, eu. Aí depois, durante o ano, vocês vão ter os palestristas que vêm aqui, que falam, que estudam, tá? Se sai bem, eu acho. Mas hoje a mensagem da convocação. Essa mensagem, ela foi psicografada em 15 de nove de 2014 pelo médium Cícero Miranda, e quem ditou foi o Antônio Carlos Jobim. Mesclando o que eu estou proposto a fazer, eu vou estar lendo alguns pedaços dela aqui e falando algumas coisas sequencialmente. No plano espiritual da vida, tudo acontece de acordo com as leis divinas. Ligados à consciência superior, irmãos do mais alto escol, cuidam para que a vontade de Deus se faça na terra através do cumprimento de suas leis. Percebe? Através da regência messânica de Jesus, seres de luz cumprem seus comandos espalhados pelas paragens, as mais iluminadas ao brotão mais escuro. Do verme ao arcanjo, todos estão em Deus.
a data escolhida pela simbologia histórica marcava a passagem do desligamento político parcial do Brasil com a nação portuguesa. Tal como já sabem os irmãos, a terra do qual o Brasil foi escolhida pelo Cristo para abrigar o sucesso de sua doutrina, de modo a cumprir as previsões de seu evangelho, fruto de sua passagem pela terra. Foi, portanto, no intuito de fazer orações, receber intuições do alto, que nos reuníamos ali, conforme nos fora informado. Aos poucos, fomos tomando o imenso auditório, onde cabiam cerca de 10.000 espíritos sentados no alto. À frente para as cadeiras do auditório estava a esfera iluminada de feitio semelhante ao do plasma sutil de cor azulada, lembrando ainda esfera de cristal translúcido. Abaixo, uma mesa comprida, arrumada sobriamente, esperava o grupo de ministros da luz que dirigem a cidade celestial. Observei entrar no grande auditório espíritos que contribuíram de modo especial para a construção da pátria brasileira. Filósofos, estudiosos, professores, juristas, sociólogos, médicos, enfermeiros, enfermeiras, bandeirantes, jesuítas, membros de igrejas cristãs. Localizei de modo ao acaso, mas atraído por energias afins, junto a outros companheiros artistas. Essas energias afins aqui é da lei da afinidade, né? Está todo mundo no Pacaembu e daqui 10 minutos está os pinguços com pinguço, médico com médico, artista com artista. Essa é uma lei da afinidade, e aqui ele mostra energias afins. Junto a outros companheiros artistas, amigos da Jovem Guarda e da Bossa Nova, compositores clássicos e populares, cantores e intérpretes das mais belas canções do cancioneiro brasileiro. Eram assim irmãos que, de um modo ou de outro, contribuíram para a construção da cultura do Brasil. Havia também escritores e jornalistas. Enfim, o auditório se enchia de espíritos que, em sua vida carnal, contribuíram com suas vidas à história do Brasil. Quando o relógio marcou pontualmente a hora da capital brasileira, 8 horas da manhã, o ministro, irmão Clarindo, tomou a palavra e avisou-nos o motivo da reunião. 8 horas. Reunimos ali irmãos que animaram personalidades conhecidas da terra em diversas áreas da atividade humana, e por isso fomos convocados para um chamado especial do protetor celestial do Brasil. O país, explicou o nobre espírito, prepara-se para assumir o papel que lhe foi confiado. Organizações de espíritos que se dedicam ao mal, contudo movimentam forças que visam impedir, tal como ocorrera em outras nações da terra, a efetivação da tarefa nobilitante da pátria. Legiões inteiras estavam empenhadas na configuração de um mapa do vício e da dependência química. Em diversas frentes de ação, engenheiros químicos e espíritos de antigos curandeiros manipulavam a química do patrimônio biológico de modo a desenvolver novos e mais potentes tóxicos que contribuíram para o padecimento de novos irmãos no vício nobilitante. Na esfera governamental, espíritos magnetizadores
obsediavam mais de 1000 políticos brasileiros, contribuindo através da intuição perniciosa e das relações mentais promíscuas para a continuidade da corrupção degenerativa de recursos e de ações de transformação da pátria brasileira. Em outra frente de ação tenebrosa, espíritos que antes serviam as igrejas cristãs juntaram-se a espíritos de militares responsáveis pelas mais terríveis atrocidades das guerras humanas para obsediar irmãos encarnados, pastores, padres, dirigentes de casas espíritas, rabinos e líderes de outras organizações religiosas, de modo a estimular sentimentos sem nobreza com o ciúme e a maledicência. A intolerância religiosa é também um plano nefasto, destrutivo dos irmãos menos cristianizados, estimulados pelos militares sanguinários na busca da implantação de instabilidade no campo que mais tem caracterizado o país, o convívio harmonioso entre as religiões, tendo recebido instruções de espíritos que agem em outras regiões do globo nessa área do fomento da guerra religiosa. Em ação covarde e triste, os irmãos investem ainda nas escolas de ensino, causando a potenciação de comportamentos e desvios de correção, com o uso indevido de verbas, a aplicação de metodologias centradas no cientificismo frio e desumano, na desumanização da educação, afastando o caráter de acolhimento do povo brasileiro das escolas, o que redunda em novas e mais frequentes violências. Nas deletérias intenções, seguem os irmãos no campo da ecologia, através da proliferação de ações de degradação dos recursos naturais e regenerador de conflitos atuais e futuros, de populações e irmãos de pátria, pela corrupção da terra, de modo a depauperar a situação já gravíssima dos recursos naturais que se esgotam e interferem no clima. Parecia bastante emocionado o irmão de luz, fez pausa longa na exposição, como que buscar energias no alto, e voltou a olhar ao auditório em prece. Seguiu ele. Até aqui a gente viu o seguinte: essa reunião foi marcada, a data foi no dia 7, era uma data já vista que a gente se desvinculava historicamente, se desligava historicamente de Portugal, e isso se deu em 2014. E nessa época já acontecia as intervenções dos planos nefastos, como a gente está vendo aqui, da sombra, para não deixar a gente progredir, para não deixar o Brasil ser o Brasil que é, para não deixar o desenvolvimento acontecer. Foi quando até a gente viu, e ainda tem até agora, essas modificações que aconteceu no campo dos tóxicos, né? Modificaram a cocaína, inventaram o crack, fizeram um monte de coisas, inclusive aquele, eu não tenho o nome dela, até tenho a sorte de não ter, que o camarada quando usa, fica, que ele não sabe onde ele está, ele vira um bolo de carne, porque a condição que ele fica é lamentável. Então, canônico. Então, a gente vê, aí eles se reuniram, né, e para que esses 10 mil que estavam lá, a gente vai ver na sequência. Pelos irmãos brasileiros encarnados e desencarnados, que permanecem no intercâmbio deletério e degradante
entre os planos da vida. Roguemos ao alto amparo e intuição para que possamos agir na ajuda de nossos irmãos, de modo a contribuir na construção de uma nação brasileira que cumpra a vocação de pátria do Evangelho de Jesus, que lhe foi confiada. Nesse momento, fez-se no auditório silêncio ainda mais profundo, e todos nos entregamos à oração contrita para o alto. Alguns momentos depois de contemplação e prece, a grande esfera sobre o auditório iluminou-se e formou aos poucos a figura de entidade celestial, desenhada em traços harmoniosos e tranquilos, assemelhando-se à figura paternal que transmite segurança e respeito. Era Ismael, o grande protetor da pátria brasileira. O querido amigo olhou-nos com um carinho. Era Ismael, o grande protetor da pátria brasileira. O querido amigo olhou-nos com um carinho que não consigo transcrever em palavras. Em seguida, começou a falar tranquilamente e disse-nos: não tenhamos medo. O Mestre Jesus escuta as preces que a ele se dirigem em favor do Brasil. No dia em que determinou estabelecer-se nesses céus e terras o projeto de nação do Evangelho, deu-nos a permissão para que utilizássemos as mais diversas e necessárias ferramentas de defesa. E foram erguidas torres de luz nos 4 cantos do território brasileiro, que impedirão sua dissolução e fragmentação e mantiveram a unidade de pátria, que mais do que o desenho do território significa a união de um povo que aqui se abriga. Anjos celestiais têm derramado suas energias envasadas desde muito, preparadas para os momentos de tormentas e transição. Para cada ação perpetrada pela sombra, há um projeto de emancipação da luz, de modo a contribuir para a consolidação do destino do Brasil no plano planetário. Aqui hoje, nesse auditório, reúne-se almas de luzes, espíritos de diversas classes evolutivas, que dedicaram durante suas encarnações suas vidas ao Brasil, na cultura, na política, na arte, na educação, na medicina, no trabalho, das mais diversas áreas e setores das atividades humanas da Terra. Vocês todos foram convocados para que, reunidos em grupos de trabalho, possam começar um trabalho de contração das atividades tenebrosas, de modo a anulá-las e para que se cumpra o prazo no cronograma planetário para a transformação de orbe em planeta de regeneração. Os educadores desenvolverão novos projetos a serem levados a cabo na Terra para a humanização das escolas brasileiras, retendo o crescimento da violência e com desumanização que
hoje se opera. Médicos, psicólogos, enfermeiros e químicos deverão desenvolver conforme a evolução da química planetária, ainda em fase de desenvolvimento de processos terapêuticos para a contenção da pandemia das drogas. Artistas e irmãos da cultura desenvolverão estéticas nas artes em seus mais diversos modos, de forma a inspirar artistas para o combate às manifestações artísticas que fazem apologia ao crime, à degradação da dignidade humana. Políticos e governantes que contribuíram para o progresso da nação serão instados a desenvolver plataformas de políticas públicas de correção da corrupção e para o desenvolvimento do país. Alguns permanecerão em nossa esfera de atuação e, através da intuição de alguns irmãos que já se encontram encarnados na Terra, ajudá-los no projeto. Outros deverão retornar à Terra e contribuirão com o próprio exemplo e trabalho para a construção do país que desejamos. O certo é que mantenhamos a fé e o amor que nos fazem compreender e perdoar nossos irmãos que se dedicam ao mal no planeta. Não os imaginemos inimigos da luz, mas vítimas de si mesmos. Oremos por seus espíritos. É importante, contudo, que atuemos e nos movimentemos de modo a também estabelecer o bem. Os tempos são chegados e Jesus, em seu plano planetário, não abre mão de que o Brasil apresente-se para o cumprimento de seu papel de pátria do Evangelho. Recursos valiosos já foram aqui depositados e devem ser honrados com o trabalho e o amor. O irmão terminou com prece fervorosa para o alto e, desfeita a Assembleia, dirigimos-nos aos nossos setores de trabalho, onde recebemos as instruções de nossa participação para o desenvolvimento das ações e atividades que nos cabem. O trabalho já começou e estão todos convocados. Deus seja louvado. Antônio Carlos Jobim. Essa mensagem, então, se deu, e nessa data, que foi em 2014, de 2014 para cá, a gente tem visto o trabalho precisando ser desenvolvido. Agora, por hora, algumas são as vezes que nos dói o coração assistir determinadas situações em que a gente acaba indo de roupão sem se aperceber de que não deveríamos agir dessa forma. A Fátima contou, inclusive ontem, eu nem lembrava mais, e ela mostrou que eu vi uma certa feita lá de Eldorado para cá, Eldorado lá, Santa Marta, Diadema, lá para os cantos lá, e morava lá e vinha e frequentava aqui já. E eu vim de lá para cá, mas tinha brigado com o vizinho. O vizinho foi na casa e criou casa lá comigo, inclusive ele queria um domínio de situação e eu achei por bem não ceder para ele. E a discussão se acalorou. Para lá para cá, o pessoal ouvindo aquela discussão alta e acalorada do jeito que estava, levaram ele, né, porque eu não podia ser levado, eu estava em frente à minha casa, e a situação então se acalmou. Toma um banho rápido, põe um uniforme por ali
e venho para cá. E já aconteciam os trabalhos aqui e eu frequentava a casa. Aqui chegando, eu trabalhava lá, como ele está até hoje, na vibração, como médico, e começou o trabalho, entrou a primeira pessoa, e eu com a mão ali estendida e pensando comigo, rapaz, agora que ele falou isso, eu tinha que ter falado isso, e estou lá com a mão estendida. A hora que ele falou isso, eu tinha que ter respondido, poxa, eu perdi a oportunidade. Entrou a terceira pessoa, o médico falou para mim, que hora que você vai começar a trabalhar? Percebe? Ele estava vendo os meus pensamentos e eu estava lá vivendo um número quando não estava empenhado no momento que eu vivia naquele instante. Aconteceu aqui, um dia desses atrás, muitos estavam aqui lendo desse fato, e o médico disse para alguém, modifique os seus pensamentos, que eu estou ouvindo. E eu ainda falei, meu Deus, está ouvindo o pensamento? E aí se continua pensando no assunto, e eu cheguei à conclusão seguinte, dependendo da sensibilidade de lá para cá, as nossas ações, as nossas ideoplatias mentais, tem barulho sim. Tanto é que o médico ouviu, falou, modifique o seu pensamento, que eu estou ouvindo o que você está pensando. Vendo ele já estava. E estava ouvindo então também. Aí eu digo, caramba, né? Eu estava aqui, como eu fico aqui, até assusto alguns de vez em quando, não tem ninguém aqui e eu estou lendo, vírgula, tem que fazer isso, é para fazer isso, porque a gente tem, num desenho até aqui, tem aí aqui, essas paredes não existem, essas paredes são físicas para o nosso condicionamento, mas espiritualmente elas não existem. Então, o número de espíritos que vem participar das palestras, dos acontecimentos que aqui se dá, é incontável. A gente não consegue contar, e com felicidade eu nem vejo. Então, aqui está aquela multidão. E eu estava aqui uma certa feita, inclusive com um papelzinho na mão, e mostrando de um por um dos que se faziam presente aqui no ambiente. Uma senhora passou pelo Fritz, até foi aquela irmã, e ele falou para ela, a senhora conhece Esmeralda? Ela falou, conheço. Faz-me um favor, vai lá e fala para ele começar a trabalhar. É para esses presentes que vêm participar desses momentos. A gente perde muito tempo na existência e acaba não vivendo um empenho maior como se diz respeito ao nosso crescimento espiritual. Chegando do lado de lá, que a gente se apercebe do prejuízo, a gente faz de tudo para se melhorar, porque a gente vê que está grande o prejuízo, que é preciso correr atrás. Então, a gente participa de encontros como esse, porque nesses encontros, nessas situações, a gente acaba estudando alguma coisa. Até se vai lembrar o Chico, quando inaugurou o centro espírita, e quase um ano se passando, e ele falou para ele, mano, eu vou parar de manter esse centro aberto, não vem ninguém, só está eu e esse cachorrinho aqui o tempo todo. Aí o irmão falou, não, calma, Chico, eu vou pedir para os amigos espirituais se eles permitam que você tenha uma expansão cerebral para você ver o quadro que se dá aqui, o Emmanuel Pio, né? Aí pediram, eles autorizaram, aí o Chico conseguiu aquela abertura cerebral e o Emmanuel falou, dá uma olhada agora. Aí quando ele olhou, tinha
tinha mais de 5.000 espíritos, porque ele fazia a reunião sozinho, vírgula, não tinha encarregado, mas tinha esse pessoal nessa condição que a gente está vendo. E o que a gente vê então, é que o trabalho espiritual é alguma coisa assim, extraordinária, requer a nossa sensibilidade voltada para ele. O doutor Eurípides Barçanufo, não tem um mês, na sua manifestação, interrogou a nós aqui presentes, dizendo o seguinte: se você for estudar matemática, quantas vezes você vai estudar por semana? Todo mundo, né? Com aquela vontade de acertar, aliás, todo mundo acertou. 7 vezes. Ele falou: ó, vocês vão realmente então estar aprendendo matemática. E quanto à doutrina? Aí, né, já apertou todo mundo. Aí disse: 1 vez, 2 vezes, 3 vezes vocês vêm na casa espírita, 4 vezes. Tá, não é igual a matemática, mas então 4 vezes. Agora, dessas 4 vezes que vocês veem, qual a porcentagem de aproveitamento que vocês levam depois de ter participado da reunião? A gente chega correndo, a gente chega quando vê ele ou ela, tem um recado para dar, a gente precisa pôr um nome que a gente acha por dentro na vibração. Percebe nessa entrada no atropelo que a gente está vivendo, dentro da gente mesmo, dentro do trabalho espiritual que eu vou participar, e qual a minha condição trazida para que isso aconteça de forma correta? Então é preciso que a gente se acerene. Inclusive a gente está no primeiro sábado do ano ouvindo essas coisas para tentar praticar. Então é preciso que a gente se acerene. O Walter, a semana passada, nos explicou um quadro seguinte: numa reunião como essa, ou numa reunião, acontecem várias reuniões. E um exemplo dessas várias reuniões fica em torno do seguinte: no nosso lar é distribuída uma sopa para aqueles que lá estão há algum tempo e que conseguem a condição, ou ainda têm a condição, ou precisam de viver algum alimento sólido. Então é feita uma sopa. Uma sopa. Essa sopa para o espanhol tem um paladar de grão de bico. Essa sopa para o português tem o paladar de caldo de bacalhau. Essa sopa para o brasileiro é como se fosse caldo de feijão. É a mesma sopa. Então vê, uma mesma sopa servido a todos que lá se encontram, tem o paladar da sua condição que ele levou daqui para lá. Isso se dá também no livro Memória do Suicida, quando um mentor veio fazer uma prevenção, e ele falando, não sei que idioma ele usou, mas todos os presentes ouvia e entendia no idioma que ele tinha. E numa reunião então, aquele que está se dando, está recebendo. Aquele que está empenhado, sente mais, se envolve mais, recebe mais. O Sola está dentro desse mês também. Nos falou aqui numa das suas manifestações: quando vocês estão sentados aqui na reunião de sexta-feira e nós médicos estamos falando com vocês e vocês prestam atenção, vocês estão ouvindo o que a gente está falando, vocês não imaginam a ajuda que vocês conseguem dar para os seus familiares, onde quer que eles estejam. E esses nossos familiares são esses parentes nossos, né? Que, sabe, cunhado, primo, avô, bisavô, distante, perto. E eu
me coube até a interrogação, mas eu fiquei com ela retida. Os desencarnados também? Eu acredito, porque eles são vivos, eles só estão desencarnados, mas depende dessa minha concentração ouvindo a preleição que ele está apresentando, tá? Então, a gente tem falado, e falou lá embaixo, durante o ano de 2024 inteirinho, do silêncio, para que se viva o silêncio, é como eu falei dessa chegada atrasada e desse atropelo que se vive, né? Então, a gente precisa ter uma postura melhor para viver um momento como esse. Onde o Dr. Fritz falou, vocês querem fazer do tratamento um fast food, disca e vem pronto, fica sentado no sofá, com as perninhas cruzadas, e é como se fosse não é assim, até não é assim. É o que a gente vai ter em paralelo com as leis de Deus e as leis do homem. As leis dos homens são mutáveis, são mudam, elas são se modificam com o tempo, com a nossa condição aqui na terra, mas as leis de Deus são eternas e a gente tem que viver abraçado com as leis de Deus. Diz o Espírito. Vocês acham difícil viver a espiritualidade? Não é não. É só ser um homem de bem. Ué, e o que faz uma pessoa de bem? Se não tem postulado. Como espírito, então, a gente tinha que ter, ou tem que ter, a disciplina, tem que ter a... Poxa, eu esqueci a palavra. Sabe, tanto faz eu estar na frente de todos, como faz eu estar sozinho, eu vou ter a mesma conduta. Eu tenho que ter a mesma conduta. Na frente de todo mundo, sabe? Estou eu por ali, aquele jeitinho, né? Parecendo um coitadinho, né? Parecendo, né? Mas a hora que eu estou sozinho, disse ontem, até lembrei, o doutor Fritz aqui para nós. Vocês vêm aqui, estão aqui, ótimo. Quando sai, qual é o seu comportamento? Vira no portão já falando palavrão, caiu a vibração, mudou tudo. Como é que você quer receber se você não está apresentando nada que te favoreça? E olha, eu só estou repetindo o que eles falaram. Então eu li a convocação, que é de 2014, e estou fazendo uma retrospectiva do que eles têm falado aqui para nós. Palestra, vocês vão ouvir do pessoal que chega aqui, não precisa trazer papelzinho nenhum, põe a mão para trás e fala 40 minutos aqui. Aí ele estudou, ele tem condição, ele tem estrutura, aí é palestra. Eu estou falando alguma coisa dentro, inclusive, dessa minha condição e dentro dessa retrospectiva, né, de 2014. Isso já acontecia e os momentos que a gente tem vivido aqui, mostrando a todos de forma muito clara, haja visto que está me doendo o coração. É que essas particularidades, pela espiritualidade apresentada, mas é para os médiuns da casa. Porque o público não está aqui nessas reuniões que a gente ouve essas particularidades. Então eles têm falado para nós, para os médiuns da casa. E a gente está tendo a pura obrigação de viver a mudança, de acatar essas coisas. Está todos já com mais de 50, tossindo, de vez em quando com dificuldade para subir essa rua aí, tá? É preciso viver o empenho, não perder mais tempo, sabe? Procurar exemplificar, procurar, sabe, dar o nosso melhor. Até uma das coisas que acontece, e a gente não deve fazer isso, é como o Fritz falou, a gente quer fazer um fast food, né, dos tratamentos espirituais. Isso não vai acontecer, porque os tratamentos espirituais estão contidos na lei de Deus, contidos na lei do universo, contidos no dando que se recebe. Se está dando alguma coisa, vai receber. Ué, é uma lei, é natural, não
com as nossas condições. E prestando atenção no que vê, no que não vê, no que está acontecendo e no que não está acontecendo. Agora, os médios têm que exemplificar para o pessoal seguir aquela conduta. Mas eu sou médico da casa, sabe? Já estou com uns par de anos aqui. Comigo é assim, comigo é assim. Vocês inclusive não podem, mas eu posso. Tá? E aí a coisa fica complicada. E aí os maus exemplos são apresentados. E daí essa sequência de coisas que não devia acontecer, inclusive não estava acontecendo nada de extraordinário. Mas a nossa exemplificação poderia ser de uma forma maior e melhor, para que a gente passe a ter um ambiente espiritual mais espiritualizado, com maiores vantagens para nós mesmos. Como ele falou, ouvindo a palestra, ouvindo a preleção do médico, com atenção, eu ajudo meus familiares. Me espiritualizando mais, eu vou estar recebendo mais. É dentro da lei e da lei de Deus. Então depende desse nosso empenho, dessa nossa atenção para com a vida e para com os acontecimentos. E disse aqui na mensagem da convocação, o anjo Ismael disse: não tenhamos medo. Disse aqui na mensagem da convocação: Jesus ouve as nossas preces. Aí eu posso estar ali sozinho fazendo uma prece, ele está ouvindo, ele ouve, eles ouvem. Olha, estamos com a oportunidade de dar o nosso melhor. Esse ano está começando, a oportunidade está em aberto para cada um de nós. E demais.